Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir essa conversa de hoje. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Só para lembrar você, pelas redes, basta entrar ali em www.programamercadofuturo.com.br. Você tem as principais redes lá, Facebook, YouTube, Instagram e LinkedIn, para acompanhar todas as entrevistas e os boletins aqui do programa Mercado Futuro. Bem, aí nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito em fertilizante, né? Principalmente o pessoal do agro, com problemas lá na Bielorrússia, problemas na guerra lá na Europa Oriental. Ou seja, fertilizante virou um produto à moda. Nós estamos na boca da safra, da maior safra brasileira, que agora começa a ser cultivada em setembro, né? E quando você tem uma crise, sempre se diz aí que é uma oportunidade. O Brasil já vinha há algum tempo usando bioinsumos, né, que são os insumos de outra origem, não da origem fóssil, né, enfim. E o assunto hoje vai ser exatamente esse. Eu vou conversar com uma empresa, chama Gênica, que desenvolve um produto. O assunto não é assim, eu não sou grande conhecedor, mas pelo que eu li, é um produto para melhorar o desempenho, digamos, dos adubos fosfatados. Mas quem vai explicar tudo para a gente é o gerente da Gênica, o Gerson Marquesi. O chip falha, mas ele volta. O Gerson está falando comigo lá de Piracicaba. Muito boa tarde, Jefferson. Obrigado pela tua atenção. Você pode comentar para a gente? Eu queria saber bem como é que funciona esse negócio do bioinsumo. De onde ele vem, como é que ele funciona. Comece explicando um pouco para a gente a questão dos bioinsumos. Boa tarde para você. Perfeito, Antônio. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos os ouvintes. Bem, os bioinsumos são ferramentas de origem orgânica, biológica, enzimática, que vão atuar em diversas áreas da agricultura, né? Então a gente tem bioinsumos para finalidades diversas. Você pode ter desde fertilizantes orgânicos, por exemplo, são bioinsumos, né? Até micro-organismos que combatem pragas, doenças, nematóides, ou micro-organismos que promovem crescimento, que fixam ou aumentam a disponibilidade de nutriente, como é o caso do Inceptor, que nós vamos comentar um pouquinho mais hoje, até moléculas orgânicas de origem enzimática ou metabólitos de origem biológica, que também vão ter ação aí, ou na fisiologia da planta, ou no combate a pragas, doenças, nematóides. Então, bioinsumos são essas substâncias de origem orgânica, biológica, que têm diversas funções no agro. No caso da Gênica, a gente tem justamente ferramentas em todas essas áreas, mas o nosso grande foco hoje são micro-organismos, né, e os seus metabólitos. Então, trabalhar micro-organismos que a gente origina no campo, né, então tem uma fração do solo que é pouco falada, ou vinha sendo pouco falada até os últimos 5 anos aí, que é a fração biológica, que tem uma importância muito grande em várias funções dentro de um sistema agrícola, né? Então você tem micro-organismos, os que a gente conhece são os patogênicos, né? São os que nos causam problema, então são as doenças, os nematóides, as pragas, mas tem uma série de organismos que também que ajudam a planta a se desenvolver, seja combatendo esses organismos patogênicos, ou seja promovendo o crescimento, aumentando a tolerância da planta a estresse, disponibilizando nutriente. Então o que a Gênica faz hoje de um lado, né, selecionar, isolar micro-organismos que têm funções específicas, né? Então, vou selecionar um micro-organismo que controla nematóide, vou selecionar uma pseudomonas, que é o caso do Inceptor, que aumenta a disponibilidade de fósforo. E, por outro lado, numa outra vertente, a Gênica também tenta trabalhar no sistema como um todo, aumentando a diversidade biológica e a atividade biológica dos organismos que lá estão, e que têm diversas funções que podem promover para o sistema e para a planta diversas funções benéficas, positivas, né? Então, acho que esse é um overview do que são os bioinsumos. Tá, e como é que é uma fábrica desse tipo de produto? Vocês pegam esse produto da natureza. Exato. E aí multiplicam, ele é um sintético, é isso? Ele pode ser chamado de sintético, né? Apesar de ser natural, é o próprio micro-organismo sem alteração, né? Não tem
Hoje a gente não faz nenhum tipo de manipulação genética neles, né? O que a gente faz, a gente pega na natureza, chama bioprospecção, por exemplo. Você pega no solo ou numa resteva, né, em restos culturais, você vai coletando micro-organismo, você seleciona isola esses micro-organismos, né, então separa uma colônia da outra, e aí você começa a identificar os potenciais que esses micro-organismos têm. Então, se eles têm mais... você consegue fazer, dentro dessa bioprospecção, colocar ele para combater patógenos, colocar ele para solubilizar nutriente, colocar ele para fixar nitrogênio, e aí você vai vendo quais têm aptidão e quais não têm. Depois você vai para uma segunda etapa, que é ver se você consegue fabricar isso em larga escala, né? Porque você tem ótimos micro-organismos no solo que você não consegue, por exemplo, fazer eles porular ou fazer ele ter um tempo de prateleira adequado, então você não consegue escalonar ou escalar a produção desse organismo. Essa é uma segunda etapa. E aí você vai afunilando essa peneira até chegar no micro-organismo que é muito bom para uma determinada função, ou para mais de uma, que produz determinado metabólito, que é possível de escalar, que tem tempo de prateleira alto. Então, basicamente, o processo é esse. Esse é um processo de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí, a fábrica já pega esses organismos selecionados e produz em larga escala, né? Então, pega um fungo, multiplica ele, produz toneladas de um produto comercial que a gente vai aplicar no campo. E esse produto geralmente é líquido, é pó? Como é que é? Você tem das duas formas, né? Então, você tem hoje, quando você fala de fungos e bactérias, né, que são os organismos mais comuns, você pode multiplicar um ou outro, seja por fermentação sólida ou líquida. Aí vai da estratégia e do objetivo que você quer. Muitas vezes o micro-organismo, para atingir uma determinada carga, né? Então uma concentração que a gente fala, porque a gente vai, né, Antônio, do campo para a base. O campo que vai nos dizer, olha, para funcionar esse organismo, eu preciso de uma quantidade X de células viáveis por hectare. Então eu preciso concentrar esse produto para que eu consiga trabalhar com uma dose aí de 100 gramas, meio quilo, 1 quilo, dependendo da finalidade, e atender àquele resultado que eu quero no campo. Então, é isso que vai determinar se a gente vai fazer isso via fermentação sólida ou líquida, o micro-organismo em si, e quanto de concentração eu quero obter, ou qual metabólito eu quero obter. Então, vou dar um exemplo. Dependendo da via de produção de uma bactéria, ela pode produzir mais um metabólito do que outro. Então, uma bactéria é capaz de produzir substâncias diversas. Ela pode produzir mais fungicida, ou mais nematicida, ou mais hormônio, por exemplo, vegetal, para promover crescimento. E é o processo de produção que direciona essa produção de mais um ou outro metabólito. Então, são esses fatores que vão determinar se vai ser fermentação sólida ou líquida, mas você pode fazer das duas formas. E aí se origina um produto líquido ou pó. Você pode pegar o produto pó e colocar numa emulsão concentrada, por exemplo, né, numa formulação EC, ou você pode pegar um produto líquido, centrifugar e concentrar e vender na formulação WP. Isso vai muito da estratégia que você quer, de concentração, metabólito, finalidade, modo de aplicação, etc. Uhum. E me conta uma coisa, que no caso da Gênica, que culturas que já estão usando o seu produto? Perfeito. Hoje a Gênica atua em todo o território nacional, então a gente tem uma diversidade grande de culturas, né? A nossa maior participação é em soja e milho, né? Até porque a gente atua bastante no Cerrado, e proporcionalmente são as culturas de maior área ocupada no Brasil, área cultivada no Brasil, né? Então, soja, milho, na sequência cana. Cana é uma cultura muito relevante para nós. Café e hortifruti crescendo bastante, hortaliças de cerrado principalmente, né? Então, basicamente, trigo também está crescendo bastante a nossa atuação. Então, a gente atua com a maior parte das grandes culturas agrícolas do Brasil, né? E esse produto, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, soja, que é o carro-chefe do agronacional. O produto que você usa para a soja, ele é aplicado junto com outro produto, sozinho. Como é que funciona isso? Perfeito. Bem, vamos dar o exemplo do Inceptor, né, que é um produto que nós estamos lançando esse ano. Isso depende muito, né, Antônio, do seu objetivo. Então, hoje, a Gênica tem uma caixa de ferramentas ampla do ponto de vista de produto para finalidades diferentes. Alguns organismos são específicos. Então, por exemplo, o Bradyrhizobium japonicum é uma bactéria que fixa nitrogênio em soja. Ele não vai fixar nitrogênio
em outros cultivos, porque ele precisa se associar à cultura, existe uma especificidade grande. Agora, o Azospirillum é uma bactéria, por exemplo, que fixa nitrogênio de forma livre na rizosfera, então você pode aplicar numa diversidade grande de culturas. O Inceptor, que é uma Pseudomonas, que é o produto que nós estamos lançando, para otimizar a adubação fosfatada, ele também se associa a diversas culturas, porque ele atua na rizosfera. Onde é a rizosfera? É uma camada bem pequena entre a raiz e o solo. E ali tem muita atividade, porque a planta exuda carbono, exuda carboidrato, aminoácido, e essa exudação sustenta, né, ou estimula micro-organismos que estão por ali. O que a gente faz? Se a gente não aplicar biológico, a planta vai atrair o que tem no solo. No solo pode ter coisa boa e coisa que vai causar dano, patógeno. Então, no tratamento de semente ou no suco de plantio da soja, a gente coloca, por exemplo, o Inceptor, a Pseudomonas, e as raízes vão se desenvolver e o Inceptor vai acompanhar o desenvolvimento dessas raízes. Ele vai ocupar aquele espaço e com os carboidratos que a planta está exudando, né, com o carbono, né, com os compostos orgânicos todos, né, que a planta está exudando, ele fermenta e excreta, por exemplo, ácidos orgânicos que vão fazer, através de ataque ácido, liberar fósforo para a planta. Então você tem uma simbiose grande, uma interação grande entre planta e micro-organismo ali na rizosfera. Então a gente aplica muita coisa quando a gente está pensando em solo, em nutriente, em combater doença de solo, né, nematóide, via semente ou suco, para que esses micro-organismos colonizem as raízes. E a gente pode associar diferentes ferramentas. Então a gente pode colocar, por exemplo, um fixador de nitrogênio, que é o Bradyrhizobio que eu falei, o Inceptor, né, que é uma bactéria, uma Pseudomonas, que vai aumentar a disponibilidade de fósforo para a planta ali, associado também, por exemplo, com bactérias que vão combater nematóides, com fungo que vai combater doenças do solo, e todos eles vão interagir positivamente. Por quê? A gente quer que na raiz tenham micro-organismos que vão fazer bem para a planta, e não que ela recrute qualquer coisa que tenha no solo ali que pode fazer bem ou não. Então a ideia é manipular essa rizosfera para ter micro-organismos que vão aumentar nossa produtividade. Ok, rizosfera então é aquele espacinho entre o solo e o caule da planta, por aí é isso, né? Não, entre o solo e a raiz mesmo. Então tem as raízes, vai ser a camadinha em volta das raízes da planta, onde a planta tem contato com o solo, né? É under, não é? É É under. under. Bem, já passou uma parte do programa, eu vou pedir um intervalo, Gerson, e a gente volta rapidamente. Até já. Até já. Olha, eu converso agora com o Gerson Marchesi, ele é gerente de marketing da Gênica. Falando de um jeito, digamos, novo, né, eu sempre, quando eu ouço falar dessa coisa mais natural, eu sempre me lembro de um grande professor, Santin Gravena, que há muitos e muitos anos atrás, não vou dizer aí quantos anos, vocês vão me descobrir a idade aqui, mas quando ele começou a falar não é adubo, não é insumo, ele dizia que a solução para o agro era o combate integrado de pragas, né? Quer dizer, combater as pragas com insetos e tal. Na época, tinha gente que achava que ele não regulava muito bem, mas ele estava muito certo, grande professor. Bom, eu vou ao intervalinho, a gente volta já já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a gente fala aí de produtos mais naturais para adubar, para proteger. Outro dia eu fiquei sabendo, num dos programas aqui que eu fiz, que não há solo sem nematóide. Nematóide é uma grande encrenca, não só aqui para o Brasil, para qualquer lugar, mas todo solo tem nematóide. Basta analisar que você encontra. E eles causam danos grandes para as lavouras. Bom, eu converso com o Gerson Marchesi, da Gênica. A Gênica está lançando um produto aí que o Brasil acho que importa 90% de adubo fosfatado. E esse produto que o Gerson está conversando com a gente ajuda a botar mais fosfato nas plantas. É isso mesmo, né? Na teoria, na prática é isso. Esse Inceptor, né? Ele faz aumentar a quantidade de fósforo no solo, é isso?
Exato. Na verdade, Antônio, você comentou primeiro que era na planta, e é bem esse o objetivo, né? Quando a gente fala em fósforo, é um elemento essencial para as plantas, né? Participa, é componente aí do ATP, que é a moeda energética que vai Hum, reger todos os processos metabólicos e fisiológicos da planta, aí, por exemplo. Então, só que é um elemento muito desafiador porque em solos tropicais ele é muito fixado, a gente tem uma perda muito grande. hum, Ele é um macroelemento, não necessariamente pela quantidade que a planta precisa, mas porque a gente precisa aplicar muito para suprir o que a planta vai absorver em função dessas perdas. Então, otimizar o que nós estamos aplicando, mais do que nunca, é fundamental. Nós estamos falando de comprar adubo hoje 4, 5 vezes mais caro do que há 2 anos atrás, né? Isso está tendo um impacto muito grande nos custos de produção, mesmo com os preços de commodity nas alturas, tem sido um desafio o custo de produção. Então a gente precisa trabalhar o sistema para otimizar o que a gente já aplicou nas últimas safras, né? Diversos produtores já vêm enriquecendo o solo com esse elemento nos últimos 20, 30 anos e podem aproveitar o que está lá. Claro, a gente não vai, para reduzir a adubação, nós precisamos olhar uma série de fatores, né? O fósforo está relacionado a pH de solo, a V%, você tem que ter um solo corrigido, então o calcário é fundamental. Matéria orgânica aumenta muito a disponibilidade de fósforo. E o fósforo tem uma relação muito grande com a parte biológica. Ele está na fração orgânica do solo, inclusive, né? Formando diversos compostos, como os fitatos aí. E a gente pode aumentar a disponibilidade desse fósforo ou recuperar o que está fixado, por exemplo, o que está precipitado, na verdade, principalmente, ou otimizar o que nós estamos aplicando através do aumento da atividade biológica hum. na risosfera. Então, o que o Inceptor faz, né, basicamente? É uma bactéria que vai ali na risosfera, ali naquela camadinha em volta da raiz, produzir ácidos orgânicos ou produzir enzimas que vão hidrolisar o fósforo orgânico ou que vão liberar um fósforo precipitado com cálcio, com ferro, eventualmente ali na solução do solo, e levar e deixar isso disponível para a planta. Parte ele usa, parte ele deixa disponível para a planta. E isso acontece em função da exudação da planta, né? Então a planta fornece carbono para a bactéria absorve aquilo, fermenta, solta ácidos orgânicos, e esse ataque ácido no solo, ali naquela região da raiz, libera fósforo e a planta absorve. É importante destacar, né, Antônio, que isso não acontece no solo como um todo. Para o micro-organismo atuar de forma adequada, ele precisa ter carbono, ele precisa ter água. Nem sempre tem carbono no solo como um todo, mas na risosfera, ali na raiz da planta, tem muito. E é ali que, de fato, ocorre a absorção, porque o fósforo não é um elemento móvel no solo. É a planta que tem que buscar, é a raiz da planta que tem que buscá-lo. Então, se você tem uma raiz recoberta ou associada a uma bactéria que é capaz de disponibilizar esse fósforo que a raiz está encontrando no solo, se aumenta muito a eficiência de absorção desse elemento. Então, é isso que a gente tem observado. Em solos onde a gente já tem um estoque de fósforo, ou em áreas onde a gente está fazendo uma adubação com fontes menos solúveis, por exemplo, a gente consegue eventualmente manter a produtividade, manter o acúmulo de fósforo dentro da planta pela otimização através do uso da bactéria. Mas reforço, a gênica sozinha não indica a redução da adubação fosfatada. Reduzir a adubação fosfatada depende de analisar quanto fósforo você tem no solo, qual que é o pH desse solo, qual é o V% desse solo, são uma matéria orgânica, né? São uma série de fatores que vão nos permitir orientar o produtor quanto à redução ou não, quanto ao ajuste ou não de dose, fonte, momento de aplicação desse elemento, né? O Inceptor é uma ferramenta para ajudar a otimizar o que nós estamos já aplicando no campo. Eu imagino, Gerson, que áreas, solo, né, onde se pratica, por exemplo, plantio direto e tal, deve ser muito rico, pelo que eu estou entendendo aí do que você está dizendo, deve ser muito rico, quer dizer, deve ser muito favorável para aplicar um produto, ou um dos produtos chamado de bioinsumo, porque lá ele vai encontrar uma riqueza de micro-organismos, eu imagino, do que um solo lavado, limpo. É por aí que funciona, né? Sem dúvida, Antônio, a correlação carbono orgânico com diversidade biológica é direta. Então, o solo de plantio direto, por exemplo. Então, tem práticas, né? Quando a gente fala de manejo regenerativo, a Gênica preconiza isso, né? O sistema, tem até um sistema que é o Regenera. Não é só usar micro-organismo, não é só fazer uma prática isolada, é todo um manejo, uma estratégia de construção de sistema que passa por rotação de cultura,
uso de plantas de cobertura, adubação orgânica e organomineral, o plantio direto, né, o não revolvimento do solo, tudo isso aumenta carbono no sistema e, consequentemente, aumenta a diversidade biológica no sistema e, consequentemente, traz estabilidade e produtividade para o sistema agrícola, né? Então, associar bioinsumo, a planta de cobertura, a adubação organomineral, a rotação, a plantio direto, sem dúvida é muito benéfico para o sistema produtivo. Está me lembrando uma conversa que eu tive sobre bioeconomia, ou economia circular. Tem tudo a ver, quer dizer, é uma nova maneira que se pensa e que se pratica de produzir alimento. É isso? Exatamente. E ela se baseia, né, Antônio, você comentou do professor Gravena, tem uma pesquisadora famosa no passado que também não era tão elogiada à época, hoje ela é bastante elogiada, que é a Ana Primavera, né, que já falava de manejo regenerativo. Antes ela era considerada insana, né, hoje ela é uma referência para muita gente, e ela já dizia isso, né, então quem nos ensina isso é a natureza. Por que a floresta a gente não precisa adubar, a gente não precisa controlar praga? Porque você tem uma complexidade tamanha de espécies, de organismos, que se autorregula e traz estabilidade para o sistema. Então, o que a gente está tentando fazer no sistema agrícola com manejo regenerativo é isso, é trazer complexidade, diversidade de organismos, sejam eles sintéticos, como você falou, a gente aplicando micro-organismos isolados, seja estimulando, através de práticas regenerativas, o que já tem ali naquele ambiente, mas a ideia é trazer diversidade para ter o máximo de estabilidade, para não ter tanta flutuação populacional de pragas, para não ter tanta oscilação de produtividade de um ano para outro, em função de estresses de condições bióticas e abióticas, aí, de clima, de praga, de doença, enfim. A gente consegue estabilidade se a gente trouxer complexidade e diversidade para o sistema. São umas coisas, a gente está redescobrindo a roda, mas está na hora de um outro intervalinho. Eu converso com o gerente de marketing da Gênica, Gerson Marquesi, e está falando uma língua aí, um assunto que é muito interessante, porque nós vamos ter que voltar. Quando eu estava conversando com o pessoal de uma empresa aí, acho que é Terra Preta, falando sobre economia circular e tal, o rapaz estava comentando umas coisas comigo, eu disse, bom, então é que nem minha avó, quando eu era pequeno, minha avó criava galinha no quintal, né? Então elas comiam minhoca, elas comiam, enfim, o que a gente dava, o que sobrava, ficava bem gordinha, minha bisavó dava o fim nela, a gente botava na panela e assim é a economia circular. Aí via para o terreiro e por aí vai. Bem, mas eu brinco muito com essas histórias, mas o assunto é sério. Nós vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já. Até já. Ok, gente, eu estou de volta. Hoje a conversa é com o gerente de marketing da Gênica, uma empresa nova, 2015, está com 7 anos, né? Vai fazendo 7 anos, que tem a proposta de bioinsumos, tem produtos sendo utilizados para bioinsumos. Como ela nasceu em Piracicaba e lá está a fábrica, evidentemente que na cana-de-açúcar ela deve atuar bastante. Eu começo esse bloco perguntando, na cana-de-açúcar você usa um Inceptor exatamente para quê? Você usa lá também, não? Usa em cana também, na verdade não tem restrição quanto à cultura, né? É um organismo mais generalista, né, Antônio? Então a gente pode usar em qualquer cultura, basicamente, o Inceptor dos cultivos hoje que a gente de maior escala no Brasil, né? Em cana a gente usa, nós podemos trabalhar com ele tanto via suco de plantio, na implantação do canavial. Na soca a gente vai buscar a raiz, é a raiz que a gente quer no fim das contas, né? Então hoje a gente tem possibilidade de trabalhar no corte de soqueira, a gente tem a oportunidade, em algumas usinas já tem feito isso, com a vinhaça localizada, né? Claro que tem que ver a questão de tempo de mistura, temperatura, tem algumas particularidades, mas via vinhaça também é uma possibilidade de trabalhar com Inceptor. Então, a vinhaça é usada como fertilizante, né, hoje? É usada como fertilizante e hoje, mais do que isso, Antônio, tem sido um veículo para outros insumos. Então, hoje já se utiliza inseticida via vinhaça, pensando em esfenófilo, cigarrinha, por exemplo. Você pode utilizar, por exemplo, um bionematicida ou um nematicida via vinhaça, porque hoje já está provado que essa vinhaça localizada, né, não a de canhão, a de caminhão, mas a localizada,
ela forma um bulbo úmido legal na raiz, ela leva esses insumos lá para a base da planta. Então, para controlar nematóide, para você colocar um inseticida que precisa chegar ali no rizoma, ali na base da planta, na base da toceira, é um veículo fantástico. E eu acho, chama a minha atenção a questão de nematóide, porque nematóide as pessoas não veem, acham que não tem problema. Nematóide é um grande problema, né? É um problema muito grande e esse é o principal desafio dele, né? Ele não mostra tanto, né? Na cana especialmente, porque quando você pega em soja, em milho, não é incomum você ver reboleira ou ver um desenvolvimento abaixo do esperado da planta ou um amarelecimento, e quando você vai identificar, você encontra, né, um nematóide das lesões radiculares ou encontra galhas, né, cisto. Na cana é difícil ver sintoma. Muitas vezes o sintoma está ligado a reduzir perfilhamento. Perfilhamento é difícil de você mensurar, porque a cana fecha o dossel rápido, né, cedo, então é um desafio. Hoje você pode fazer análises, mas de qualquer maneira, o caminho, né, Antônio, é você aumentar esse equilíbrio biológico. Então, usar micro-organismos que combatam o nematóide ou outros micro-organismos que vão ocupar aquele espaço e competir com o nematóide, aumentar a diversidade. O nematóide a gente não vai eliminar ele, então a gente precisa conviver com ele. E a gente convive com ele aumentando a diversidade de micro-organismos ali na rizosfera, né? Vamos para uma parte prática. Nas informações que eu recebi da tua assessoria, fala, eu vou dar um exemplo, quer dizer, eu fiz análise do solo, eu tenho lá, você vai reanalisar, ver o que está. Você fala no uso do Inceptor, você fala em redução de custo. Como é que isso ocorre se o solo tiver os elementos ali que você precisa? Bactéria come carbono, é isso? A bactéria come carbono e exuda ácido ou enzimas, né, que vão ser capazes de hidrolisar a matéria orgânica e liberar fósforo. Então, e no caso dos ácidos que vão atacar o fósforo precipitado ali, por exemplo, e liberar fósforo para a planta. Então, quando a gente fala em otimizar custo, talvez seja até uma palavra melhor, a gente quer aumentar a disponibilidade de fósforo para a planta, a gente quer aumentar a quantidade de fósforo que a planta vai absorver. Como eu falei, né, Antônio, hoje falar em redução é muito crítico, porque tem condições muito diferentes. A gente conversando aqui, você tem um alcance grande do seu programa, pode ser que o produtor vá e reduza, se ele não tiver um estoque decente de fósforo na área, não tem o que a bactéria solubilizar, não vai ser geração espontânea, né? Então você tem que ter um estoque de fósforo bom, você tem que ter matéria orgânica, você tem que ter pH adequado para que o micro-organismo funcione bem. E aí você vai conseguir fazer com que o micro-organismo forneça 10, 15, 20 quilos de fósforo para a planta até ali, ou melhor, otimizar, né, do que se aplicou, o equivalente a 10, 15 quilos de fósforo aplicado para fornecer para a planta. Então, hoje, quando a gente pega um MAP, por exemplo, o produtor investe em soja mais ou menos 80 quilos de MAP por hectare. O custo do Inceptor seria aproximadamente hoje em soja de 3 a 4 quilos de MAP, de P2O5. Então, hoje o produtor investe 80 quilos de P2O5, aplica 80 quilos de P2O5 em soja, o custo do Inceptor equivale a 3 a 4 quilos de P2O5 e pode fornecer 10, 15, o equivalente a 10, 15 quilos de P2O5 via MAP. Então, a intenção é dar mais... P2O5 é fósforo. É fósforo. É a forma dele. Então, nosso objetivo é esse. Vamos aplicar um produto que custa 3 a 4 quilos de fósforo por hectare e para a planta absorver mais 10, por exemplo. Ou para a gente equivaler 10 a 15 quilos de fósforo aplicado via adubo. É legal, é super legal. Na verdade, o que o produtor, que é alguém que se interesse aí, ele precisa primeiro fazer uma análise muito criteriosa do solo. Esse é o primeiro passo, não é Sem isso? dúvida, exatamente. Porque é comum no agro, e eu não estou falando de bioinsumo, mas eu conheço alguns produtores, eles adubam e tal, é o tradicional. E o solo, sempre entre uma colheita e outro plantio, o solo tem uma certa reserva. É comum isso acontecer, né? Sem Tem dúvida. uma reserva de adubo entre uma temporada e outra. Mas o que nós estamos falando é de um equilíbrio da natureza com essas necessidades da planta. É isso que a gente está dizendo, não é? Perfeito, exatamente.
Ô, Gerson, parece incrível, mas nosso tempo está acabando já. Puxa, Então a gente vai ter que voltar a falar, mas não é complicado. Pode ser que a próxima vez seja dentro do estúdio de TV que está para acontecer aí de novo, porque o legal. estúdio de TV a gente parou, eu parei, não porque eu não quisesse ir, né, mas as pessoas é que não queriam ir por causa da pandemia. Da pandemia. Mas aí eu continuo usando máscara, continuo usando óculos, porque eu acho que a pandemia não acabou. Tem gente que acha que acabou. Mas, enfim, tá mais leve. Bom, eu te dou a palavra agora, se você quiser acrescentar alguma coisa que eu esqueci, que me passou em branco aí, você tem aí alguns minutos para falar. Tá bom, Antônio. Não, eu acho que o grande recado, né, é a gente realmente olhar para fazer uma nova agricultura, fazer a agricultura em um novo modelo. Quando a gente fala, a gente ouve muito produtor perguntando ou querendo saber como que é a questão de carbono, né, a pegada de carbono, ganhar uma remuneração maior na soja em função de ter uma produção mais sustentável. Soja ou qualquer cultura, cana, né, tem várias iniciativas nesse sentido. Na verdade, o que a gente vê no cenário internacional é a gente caminhando para um nível de exigência maior. Não é nem questão de ganhar mais no grão ou ganhar mais no açúcar, mas sim, alguns mercados vão se fechar a determinados tipos de modelos de agricultura. Então, esse modelo que é só químico, que é só mineral, que é só simplificado, né, simplista, e que usa uma carga muito grande de substâncias que têm algum impacto no meio ambiente, que podem ter impacto na sociedade e tal, isso vai começar a causar algumas barreiras mercadológicas até para o produtor comercializar o seu insumo. Mas, por outro lado, uma forma de fazer a agricultura mais regenerativa, né, olhando para a sustentabilidade do sistema, olhando para ferramentas, né, estratégias que aumentem a estabilidade do sistema produtivo, não só vão proteger, blindar o produtor de uma mudança de mercado como essa, mas também podem aumentar a produtividade, podem dar mais segurança de estabilidade de produção em anos atípicos. E, além de tudo, traz benefício trabalhista, benefício ambiental, uma série de outras responsabilidades que o produtor rural também tem, né? Então, quando a gente fala em manejo regenerativo, a Gênica tem até uma iniciativa que se chama Sistema Regenera, é um mapa mesmo para o produtor conseguir implementar um sistema regenerativo na lavoura. Você tem que fazer diagnóstico, você tem que entender aonde você está, como é que está a biologia do solo, como é que está o seu sistema, tem que ser capacitado. Então, o Regenera tem uma estrutura de capacitação do produtor rural para aprender sobre o sistema regenerativo e tem que ter ferramenta para isso, ferramentas integradas e saber como usá-las. Rotação de cultura, bioinsumos, micro-organismos com funções diversas, moléculas orgânicas com funções diversas, e usar isso de forma consistente. Não usar e ver, apliquei uma vez, não deu certo. Não, vamos fazer um projeto para em 2, 3, 4 anos a gente conseguir estar investindo menos, produzindo mais, ganhando mais, tendo maior rentabilidade, lucratividade na lavoura e ainda cumprindo com o nosso compromisso social, ambiental, trabalhista e assim por diante. Então, a Gênica tem essa visão de ser uma plataforma, ser a principal plataforma de soluções regenerativas para o agro, porque a gente acredita que só tem benefícios de caminhar nesse sentido. Não é uma ferramenta isolada, não vai ter uma bala de prata que vai resolver todos os problemas da agricultura. A gente precisa integrar soluções. Bom, como é uma empresa que nasceu no Vale Piracicabano de tecnologia, seguramente se alguém quiser outras informações, deve ter um site aí. Você quer dar o endereço? Quero sim, é www.genica.com.br. Ok. E nas redes sociais, Antônio, também no Instagram, né, Gênica Biotecnologia, a gente também, no Instagram, LinkedIn, a gente também compartilha muitas informações legais sobre manejo, sobre mercado, então nos sigam lá que tem bastante coisa bacana. Tá bom, fique aí um pouquinho, eu só vou me despedir dos seguidores aqui e a gente conversa um pouco antes de desligar. Bom, gente, hoje falei com a Gênica, falei com o gerente de marketing da Gênica, que é o Gerson Marchese, falando sobre uma nova agricultura. A ideia que ficou para mim do programa, para resumir em uma palavra, é uma nova maneira de produzir. E é essa a proposta que vocês ouviram o Gerson contar. Aqui, como sempre, o nome do programa não é à toa, Mercado Futuro. A gente tenta olhar para frente e ver como é que as coisas vão ser. E é por isso que tem entrevistas desse tipo. Muito obrigado pela atenção. Você já sabe,
www.mercadofuturo.com.br. Você pode assistir a hora que você quiser, tanto a entrevista quanto os comentários. Até a próxima semana. Obrigado.